Esse tema, ecopsicologia, eu acho que ele não pode deixar de ser considerado dentro do movimento teosófico na medida em que ele vem falando de uma das grandes repressões que a nossa humanidade viveu nos últimos séculos. E essa repressão, vamos dizer assim, que já a gente vai ver, a repressão do inconsciente ecológico, essa é a primeira grande proposição da ecopsicologia, ela é acompanhada de uma outra grande repressão, que é a repressão da espiritualidade. Não sei se vocês concordariam comigo, mas eu concordo com autores que colocam, mesmo sem se conhecerem, colocam que nós vivemos duas grandes repressões. A repressão da nossa conexão essencial, básica, com o mundo natural, que derivou para uma relação do meio urbano com o meio natural, do meio econômico com os recursos naturais, bastante dicotomizada, como também nós vivemos uma espécie de repressão espiritual, na medida em que a maneira como as nossas sociedades se organizam, especialmente como elas se organizam nesse período de transição, deixou de incorporar valores espirituais. Então a gente vive uma falência das religiões e, por consequência, uma falência da espiritualidade. E é muito óbvio que a terapêutica disso passa pela desrepressão desses dois grandes núcleos de energia da natureza humana. E a ecopsicologia, ela vem provocando essa reflexão. Hoje, nós fechamos uma série de 4 apresentações que eu preparei sobre o tema. A primeira apresentação foi sobre o resgate do inconsciente ecológico. Naquela ocasião, nós abordamos esse ponto de partida da ecopsicologia, que foi a provocação do Theodor Roszak, um crítico social americano, que dizia o seguinte: se o Freud descobriu que os sintomas psiquiátricos são derivados da repressão de conteúdos do inconsciente, será que não daria para ver sob essa ótica a verdadeira loucura em que se transformou a relação do ser humano com seus ambientes naturais? Que ele chamou de ecocídio, né? Ou seja, uma sociedade baseada no consumo desenfreado dos seus recursos e que já leva a alterações do seu ambiente, com prejuízos para todas as formas de vida, inclusive a vida humana, e de uma maneira que essa rota destrutiva não parece ser adequadamente questionada pelo establishment. Então, não daria para pensar em termos freudianos? Existe algo essencialmente errado nessa forma de lidar com o mundo natural, dessa forma de equalizar economia com ambientes naturais, que poderia se assemelhar a um sintoma psiquiátrico, uma tendência ao suicídio, uma alienação de alguns sentimentos específicos que outros povos experimentaram em relação ao mundo natural. Nós perdemos, basicamente, aquele sentimento de lealdade em relação à natureza, em relação ao planeta, em relação aos sistemas de vida. Essa perda, ele define como uma consequência da repressão cultural desses sentimentos e desse estado. E aí faz a provocação. Ou seja, será que nós não estamos numa espécie de neurose, uma psicose coletiva, que seria resultado da repressão desses conteúdos que surgem naturalmente numa pessoa que não foi contaminada pelas premissas culturais que nos afastaram da natureza, que outros povos espelharam muito bem? Ou seja, um sentimento de fraternidade, né? Um sentimento de
conexão e de pertencimento em relação à matriz natural. Então, naquele primeiro encontro, nós refletimos sobre isso, o inconsciente ecológico, sobre as consequências do inconsciente ecológico. No segundo encontro, nós focalizamos algumas pesquisas sobre a relação entre saúde mental e integração com a natureza. Eu parti de duas importantes pesquisas sobre esse assunto e nós podemos observar o efeito nas pessoas que passam por programas de imersão na natureza, né, orientadas por psicólogos, ecopsicólogos, e que passam por experiências muito profundas nessa imersão. E eu lembro que eu dizia naquela época que isso é falar do óbvio, porque eu duvido que exista alguém aqui nessa sala, ou alguém que esteja nos assistindo, que já não tenha tido em algum momento da sua vida aquela reação de encantamento ou de profundo bem-estar que surge quando alguém se integra a um ambiente intocado. Já nos anos 60, nos Estados Unidos, começaram as pesquisas sobre os efeitos de simplesmente passar um final de semana num parque, num daqueles parques naturais. E essas pesquisas têm uma unanimidade nos resultados, que existe mesmo uma relação entre bem-estar subjetivo e contato, diminuição do estresse e contato com ambientes naturais intocados. E as pesquisas em que nós nos baseamos foram ainda além. Elas mostravam, esse é um dado que eu frisei, achei interessante, que quando uma pessoa entra na natureza para uma longa imersão, existem ciclos. E o primeiro desses ciclos é o ciclo de ambientação, de desambientação da sua origem, do ambiente urbano, e ambientação para um novo ambiente. E esse primeiro ciclo costuma durar algo em torno de 4 ou 5 dias. E eu dizia na ocasião que um dos psicólogos que levava esse estudo, chamado Robert Greenway, psicólogo com um interesse especial por sonhos, ele observou uma mudança nos padrões dos sonhos das pessoas que faziam essa vivência. E a partir do 4º, 5º dia, os sonhos deixam de ser, isso na média, né? Na média, deixam de ser ligados às questões, às preocupações do dia a dia das pessoas, ou seja, do seu ambiente urbano, e passam já a refletir o que elas vivenciam no ambiente natural. E ele brincava dizendo o seguinte: puxa, a força da nossa cultura que nos desconecta da natureza não resiste a 4 dias de contato com a natureza. Ou seja, essa raiz, essa conexão essencial que nós temos com o mundo natural, ela brota logo que o indivíduo transpõe não só o limite geográfico entre uma cidade e o meio natural intocado, mas quando ele transpõe o limite psicológico entre o ego urbano e esse outro ego que surge quando se está em contato com o mundo natural. Esse outro ego que surge na ecopsicologia, foi definido como ego ecológico. Aquele que sente o pertencimento a toda a teia de vida. Esse é o ego ecológico. E no terceiro encontro dessa série, eu focalizei a relação entre natureza, religiosidade e espiritualidade. E ali nós sublinhamos o papel que tem, ou que teve, na nossa história de desconexão com a natureza, algumas crenças que têm uma origem religiosa e que nos colocam acima da criação, colocam a espiritualidade acima da criação, não permeando a criação, o sagrado sai do mundo manifestado e entra e existe numa outra dimensão. Uma crença que ficou tão enraizada em nós que gerou toda uma postura, toda uma civilização, né? E toda uma atividade econômica. Como reação a isso, dentro dos próprios ambientes religiosos, começa a surgir uma ecoteologia,
que busca uma reinterpretação desses ensinamentos, mostrando que a desconexão que surgiu desses ensinamentos pode ser uma interpretação deficiente e inadequada deles. Né? E que uma leitura mais profunda traria todo o mundo natural para a dimensão do sagrado como criação divina também. Né? E ali nós colocávamos como a terapêutica dessa desconexão que tem uma origem nas crenças religiosas, como surgindo da verdadeira espiritualidade. Naquele encontro anterior em que eu abordava as experiências de imersão na natureza, um dos elementos que surgiram nas pesquisas foi justamente o do surgimento de vivências místicas com o passar do tempo, com o aprofundamento da relação, com o baixar das tensões e com o aprofundamento, enfim, da integração à natureza, a possibilidade do surgimento de experiências da ordem do espiritual, experiências místicas, de integração com algo além. Né? Isso vem naturalmente e ajuda a entender por que povos de outras épocas, de outros períodos da civilização humana, resguardaram essa conexão tão viva entre natureza, entre a natureza e o religioso, e a dimensão do religioso. A raiz disso está na psique humana, que reage às energias, aos cenários naturais, também com o brotar dessa natureza espiritual. Então, no terceiro encontro, a gente fazia esse fechamento de que talvez a libertação de interpretações equivocadas de ensinamentos religiosos precisasse de uma espiritualidade real, aquela que é, como dizia Annie Besant, o entendimento da unidade, o sentimento da unidade, o sentimento da conexão entre todas as coisas. E assim nós chegamos a esse conceito do ego ecológico, né? Que exige também uma reflexão sobre o que ele significa em termos de noção de saúde mental. Né? Porque nas nossas definições de saúde mental, muito raramente essa dimensão do ecológico entra. E as pesquisas mostram claramente essas possíveis conexões entre saúde mental e contato com a natureza. Então a gente resgata alguns pensadores, como por exemplo, eu gosto muito dele, do Adler, um dos primeiros discípulos do Freud, que definia como elemento de saúde mental o que ele chamou de senso de comunidade, sentimento de comunidade, o coroamento do amadurecimento psicológico, que é uma superação da fase do egocentrismo, a descoberta desse pertencimento ao meio e o surgimento do sentimento de pertencimento a uma comunidade e, por consequência, a responsabilidade por essa comunidade. E eu diria, indo além do Adler, que esse conceito de ego ecológico nos leva para um conceito de saúde mental ainda mais amplo, que seria talvez o conceito de comunidade que ultrapassa a dimensão do humano. Uma comunidade que inclui todas as formas de vida. Como dizia o Michael Cohen, que é um dos pensadores da ecopsicologia, a comunidade global de vida sobre o planeta. Então, desses estudos, a gente sai com esse sentimento, com esse entendimento, que na raiz do ser humano existe uma conexão ecológica essencial. Quando honrada, quando descoberta, quando desreprimida, ela pode gerar uma integração com a natureza que leva a estados de equilíbrio, estados de saúde. Bom, até aqui então nós chegamos na fundamentação do que seria esse conceito de ego ecológico. Se a gente partir da conceituação e entrar na corporificação do conceito, nós poderíamos dizer que cada um de nós aqui é essencialmente natureza, é natureza biológica,
é natureza já transitando pelas tradições espirituais, é natureza sutil, né? Fazemos parte não só dessa teia biológica, como da teia das energias não visíveis, né? E na raiz do nosso ser existe essa conexão com a natureza no sentido amplo, que é também uma conexão espiritual. Falar nesses termos já deixa muito óbvio a dissintonia entre esse ser hipotético, ideal, de certa forma, mas ao mesmo tempo muito real, como constatado por muitos outros povos no passado e por todos aqueles que se abrem para a integração com a natureza, a conexão entre esse conceito de ser humano e a maneira como a nossa sociedade se organiza. Existem aqueles que afirmam que a maneira como o nosso sistema social e econômico se organizou deriva de certas crenças que surgiram historicamente, né? E uma dessas crenças vem justamente da visão darwiniana, que a partir da seleção das espécies e da ideia da sobrevivência do mais apto, estabelece uma certa competição entre os seres. E a competição acabou sendo o grande termo que define a nossa organização social e econômica. Concordam? Como consequência esperada, os mais aptos sobreviveram, né? E os mais preparados conseguiram acumular mais vida e mais riqueza. E a consequência tem sido uma legião de, entre aspas, menos aptos, que transitam na periferia do sistema como um grande incômodo ao sistema, né? E que, de certa forma, apontam que talvez exista alguma coisa errada nessa nossa crença essencial. Mas a fundamentação está ali, né? Está ali, né? A sobrevivência do mais apto. O Fritjof Capra alerta para a possível incorreção dessa crença. Porque quando vista de uma forma absoluta, a competição como a essência do funcionamento de um sistema, a crença essencial de um sistema, ela fica incompleta. E ele traz pensamentos de alguns outros autores, biólogos e geocientistas, que afirmam que existe um outro elemento existente na natureza que não está contemplado nessa ideia da competição. É a teoria da simbiogênese, que aponta para a relação entre as espécies. Que muitas espécies, ou quase todas as espécies, vamos dizer assim, quase todas, não todas as espécies, sobrevivem por processos simbióticos. Até o predador precisa de certas bactérias que existem dentro do seu intestino para que ele mesmo sobreviva. Isso significa que a competição, que também é óbvia na natureza, ela existe dentro de um quadro que a antecede. Esse quadro que a antecede é o quadro da cooperação. Aqui no Cerrado, a gente tem lá no Instituto, a gente volta e meia vê uma árvore chamada lobeira. Vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a lobeira. A lobeira ganha esse nome porque o seu fruto é comido pelo lobo-guará. E é o lobo-guará o principal responsável pela disseminação das sementes da lobeira. Teoricamente, onde tem lobeira é porque já andou lobo-guará. Lobo-guará está em extinção, lobeira talvez comece a entrar em extinção também.
Então, essas conexões, essas cooperações essenciais, elas podem ser observadas em toda a vida. E isso ajuda a entender a necessidade da biodiversidade, da variedade de espécies, que criam uma série infinita de possibilidades dentro de uma rede de vida, de uma teia de vida, de uma conexão, onde todas as partes da teia estão em interconexão com todas as outras partes. E esse é um entendimento que, ao mesmo tempo, é muito antigo, porque fez parte da sabedoria de outros povos, ao mesmo tempo é um conhecimento perdido e uma sabedoria perdida nos tempos recentes da humanidade, onde essa ideia da cooperação, da competição e outras ideias mais ocuparam um espaço a ponto de moldar a nossa organização humana. Então, surge a pergunta: que mundo espelharia o ego ecológico? Ou que revolução surgiria dessa outra visão que o ser humano pode ter de si próprio? De um ser que tem a sua raiz nessa interdependência original, de um ser que tem a sua vivência dentro de um contexto de cooperação, que envolve a competição também, as polaridades estão ali, mas que envolve a cooperação. E aí nós vamos nos encaminhando para o coração desse nosso encontro, que é essa reflexão essencial sobre que mundo que nós queremos. Pessoas que experimentem esse senso de lealdade essencial para com todas as formas de vida, como que fazem para viver, se ambientar dentro de uma sociedade que leva para o oposto? E esse é o drama, eu acredito, de todos os que estão ousando pensar sobre esses assuntos e provocando essa revolução interior. Quais as formas de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? E de que maneira transformar o universo de César para que se torne mais parecido com o universo de Deus, vamos dizer assim, usando essa analogia religiosa. Mas o fato é que essa reflexão já tem sido feita por muita gente. E apesar de que as iniciativas estarem, em grande medida, longe da mídia, elas são muito reais e já movimentam um número muito grande de pessoas. Eu ousaria dizer que existe uma revolução em andamento, mas uma revolução silenciosa, uma revolução sem líderes, sem ícones. É uma revolução que surge ao mesmo tempo da necessidade de sobrevivência e da inquietação daqueles que pensam e se sentem em dissintonia com a normalidade do nosso tempo. E eu ousaria dizer, como a normalidade nesse nosso tempo é uma normalidade doentia, felizes aqueles que não se sentem normais nesse tempo. E é aí que a gente começa a ter que pensar nas expressões, nos espelhamentos que essa concepção de homem ecológico, de um ego ecológico, começa a ter na sociedade. E a primeira que eu gostaria de trazer vem do livro de uma pessoa que faz parte do movimento da ecopsicologia, tem artigos dele dentro de livros de ecopsicologia, chamado Lester Brown, e que escreveu um provocante trabalho sobre economia. Ele intitulou o livro dele de Ecoeconomia e me deixou a clara sensação do drama que é para os economistas o tempo que nós vivemos. Porque talvez não exista outra profissão com um desafio tão profundo, tão grande, tão essencial, com valor de sobrevivência, como o desafio a que os economistas são hoje chamados. O
O livro do Lester Brown claramente aponta uma oposição entre a visão de economia e a visão de ecologia. Dois sistemas que, na atualidade, a gente poderia dizer, estão literalmente em oposição. Para a maior parte dos economistas, ou para a visão econômica, ou para os agentes econômicos vigentes, normais, ecologia é um empecilho, é algo que atrapalha o desenvolvimento econômico. Mas, pela ótica dos economistas, as atividades econômicas que não partem de pressupostos ecológicos são ameaçadoras para a sobrevivência dos sistemas de vida. As teorias econômicas, como diz o Lester Brown, não explicam e nem se preocupam em explicar a perda veloz de espécies e destruição igualmente veloz de ecossistemas. E nem parece ter muita preocupação com isso. Apesar do fato de que, ao desconsiderar a própria base do funcionamento econômico, que é a origem dos recursos naturais, essa economia caminha para a sua própria destruição, junto com a destruição desses ecossistemas. E ele afirma que se a economia como sistema estiver em desacordo com a ecologia como sistema, ambos vão sofrer. Que os princípios da ecologia deveriam ser o arcabouço para a atividade econômica, com os economistas e ecologistas trabalhando em conjunto. E assim como a Terra, antigamente se acreditava que a Terra era o centro do universo e houve uma revolução com custos de vidas, né? A custo de vidas, de mudança do paradigma, é muito importante, diz ele, que a gente compreenda a necessidade de uma revolução de igual proporção, retirando a economia do centro da nossa visão de organização social e de vida. E como exemplo, ele afirma, falando dessa desconexão entre economia e ecologia, que quando a gente compra 1 litro de gasolina e coloca no carro, o que a gente está pagando é o custo da extração do petróleo, estamos pagando o custo do refino, todos os outros custos envolvidos, inclusive impostos, os custos de distribuição, e tudo isso é somado no preço que você paga no litro de gasolina. Mas nessa medida não está contemplado o custo médico a nível de sistema de saúde de todas as doenças respiratórias e de outras ordens que surgem pela poluição provocada por esse produto. Tampouco está contemplado naquele preço outras consequências ambientais derivadas das ações daquele litro de combustível no ecossistema. Então, essa alienação das consequências econômicas e também sociais da atividade, as consequências ecológicas da atividade econômica, configura um equívoco, o equívoco essencial da nossa atividade, né, política e econômica que nos leva onde nós estamos. Então, volto a dizer, essas provocações me parecem extremamente apropriadas. E a gente pode contemplar a dificuldade que seria, ou que será, para os profissionais da economia, se despirem um tanto das preocupações naturais da profissão para tentar enquadrar a profissão dentro de um quadro maior. Eu me lembro de um filme que nós passamos há um tempo atrás, chamado A Corporação, The Corporation, não sei se alguém aqui já assistiu. Esse filme me causou um impacto muito forte, e dentro do filme que me causou um impacto mais especial foi a fala de um
presidente de uma multinacional, eu não lembro bem o nome, parece que era Interface, uma fabricante de carpetes industriais. E ele relata que quando começaram a surgir as pressões públicas dos acionistas, perguntando o que a empresa fazia pelo meio ambiente, ele foi convocado por alguns diretores para colocar a posição da empresa. E ele, que não sabia absolutamente nada sobre o meio ambiente, precisou começar a se informar a respeito. Um livro que eu nem me lembro qual que é, não li o livro, mas foi o suficiente. Esse livro pontuou para ele um pouco dessas coisas que a gente fala aqui, e óbvio, muitas outras, e ele começou a se dar conta do que realmente significava a atividade que ele desenvolvia do ponto de vista do futuro das novas gerações. E a frase que me arrepiou, ouvindo ele falar, foi a seguinte: eu me dei conta que pessoas como eu, líderes, não com essas palavras, claro, mas líderes dessa corrida, corrida pelo lucro, no futuro seríamos considerados criminosos pelas consequências dessa atividade sobre os sistemas de vida e, claro, sobre as novas gerações. E ele faz uma revisão dos seus pressupostos. E a empresa dele, uma grande multinacional, faz um esforço enorme para até o ano de 2010, se eu não me engano, se tornar uma multinacional totalmente autossustentável, com a sua atividade não gerando impactos negativos no meio ambiente. Então, esses sentimentos básicos que a gente tem quando entra em contato com esses assuntos, sentimentos humanos, né? Eventualmente acontece de alguém em altos postos de decisão conseguir abrir uma fenda dentro dessa coraça protetora da lógica dominante e permitir que alguns desses sentimentos do que a gente chama de ego ecológico surjam. E aí, até grandes corporações, grandes empresas começam a adotar posturas que apontam para um futuro mais eticamente conectado com esse nosso conceito de ego ecológico. Hoje, eu mesmo escolhi, eu fico muito... Bom, a gente sabe o papel que os grandes bancos têm nessa história, mas eu vibrei quando o meu banco começou a transformar todos os papéis, inclusive em talão de cheque, em papéis reciclados. Tudo lá é reciclado. Ótimo, ótimo. É uma parte importante da transformação que surge dentro dos grandes agentes econômicos. Hoje a pressão pelos credenciamentos sociais e credenciamentos ambientais, ou seja, empresas ambientalmente responsáveis, empresas socialmente responsáveis, credenciamentos são altamente valorizados. Por quê? Porque a revolução está em andamento. E esse sentimento essencial de conexão com a natureza gera um sentimento de responsabilidade pelo que nós estamos fazendo com a natureza, que leva a cobranças em relação aos agentes. Essas grandes corporações sabem que o homem do futuro já começou a desreprimir essa repressão do inconsciente ecológico. E que a exigência vai se tornar cada vez mais intensa. Mas, paralelo a isso, ou seja, a atividade das grandes corporações, inclusive um amigo, o Gilberto, não sei se ele está aqui, me dizia que existe um livro, Megatrends, ele me disse algo assim, não me lembro bem porque eu não conheço o livro, que aponta as tendências, é isso, né? As tendências da economia para o futuro. E a última edição desse livro dizia que uma das tendências será a espiritualização das empresas. Ou seja, as empresas como agentes
de valores éticos, de valores espirituais. Éticos, quando eu falo éticos, toda ética deriva, em alguma medida, do espiritual, não religioso, espiritual. Porque o espiritual é a sensibilização, né, para a natureza do outro. O espiritual é a responsividade à vida. E a ética é o reconhecimento do outro. Não tem ética que não parta do reconhecimento do outro. Pode ter moral que não faz isso, mas ética não. A ética é reconhecimento do outro. Então, é muito promissor que isso seja visto dessa forma. Esse livro que aponta tendências, justamente falando de um movimento na direção do reconhecimento da espiritualidade das organizações, das corporações. Mas a revolução é mais profunda. Pela própria atividade econômica e o seu pano de fundo competitivo, ela vai, como eu dizia há pouco, aumentando a legião dos excluídos. E dentro dessa legião dos excluídos, até por uma questão de sobrevivência, começa a haver, falo de pelo menos 40 anos, começa a haver uma mobilização para sobrevivência na margem do sistema. A isso alguns autores têm chamado de redes solidárias. Aqui eu tenho um livro do Euclides Andreas Mans, que é um filósofo, que ele aborda a revolução silenciosa que ocorre a partir da criação dessas redes solidárias. E o que são as redes solidárias? Inspiradas por pessoas bem informadas, com uma reflexão profunda e com algumas soluções práticas bastante funcionais, grupos de excluídos começam a se organizar, fazendo um trabalho de sobrevivência a partir do valor da solidariedade. Isso tem gerado exemplos para todo lado, a ponto disso se tornar, eu acho que se tornou, inclusive, política de governo, né? Núcleos de produção de produtos que respeitam princípios ecológicos e respeitam a justiça laboral, justiça dos trabalhadores. Isso na Europa existe já há 40 anos. No Brasil, cresceu a partir das comunidades eclesiais de base e de outras influências, de maneira que a atividade econômica passou a ser desenvolvida respeitando princípios que diferenciam essa atividade da linha principal da economia. A linha principal da economia é a aquisição, a acumulação de lucro. Só que essa economia da acumulação do lucro, ela gera alguns fenômenos que a gente precisa compreender. Quer dizer, até onde a acumulação de lucro gera realmente felicidade? Isso nos leva a pensar. Essas sociedades, elas são as sociedades da acumulação. Buscam o quê? A realização do potencial humano, das potencialidades do ser humano, felicidade, que é talvez a síntese dessas potencialidades, ou busca outra coisa? Eu diria, explicitamente se está buscando a felicidade. As sociedades baseadas numa economia de acumulação do lucro buscam a felicidade. A questão é,
Consegue-se a felicidade através disso? Eu penso que uma análise simples dos números da indústria farmacêutica ligada a medicamentos psiquiátricos que movimenta bilhões de dólares, especialmente antidepressivos, e uma análise mesmo superficial do estado geral, do nível geral de felicidade da nossa civilização, mesmo superficial, vai deixar muito claro que esse modelo não tem nada a ver com felicidade. Mais do que isso, ele se baseia no engano deliberado, que é a ciência da geração de desejos. A ciência da geração de desejos que leva à criação de metas, a criação artificial de metas que prometem a felicidade que nunca é alcançada. E ao mesmo tempo que esses bilhões de dólares são gastos em antidepressivos, de pessoas imersas num sistema econômico cada vez mais alienante, essa mesma sociedade hoje tem como seus best-sellers livros do Dalai Lama. Livros de autoajuda, inclusive. Mas especialmente do Dalai Lama, que frequentemente são best-sellers. Porque existe uma urgência, uma necessidade profunda de uma noção de felicidade consistente, que essa sociedade não traz. Então, as redes dos excluídos, elas já vêm com uma marca profunda. Sentem na pele a consequência do sistema. É claro que sem a reflexão profunda e um trabalho de valores mesmo, de espiritualidade por detrás das redes solidárias, a tendência seria a repetição do sistema, não é? A pessoa é excluída, ela quer voltar a ser incluída, ela vai montar um sistemazinho lá de criação de renda, mas o seu desejo continua sendo aquele gerado pela linha principal da sociedade, não é? Aquilo que o marketing está dizendo. E o que é que o marketing está dizendo? Ele aponta para um modelo de existência centrado, eu diria, especialmente na sedução, na vaidade, na acumulação e no individualismo. Acho que poderíamos achar outros elementos, mas esses já são suficientes para a gente ir longe. Sedução para quê? Eu diria que a nossa necessidade básica como seres humanos é de amor. Eu já comentei algumas vezes aqui, vou falar de novo. Me causou uma enorme surpresa, e ao mesmo tempo um riso delicioso, quando, durante a Eco 92, na vigília das religiões, onde centenas de movimentos religiosos se reuniram durante uma madrugada de orações, e o coroamento dessa madrugada seria a chegada do Dalai Lama ao Brasil. Ele vinha para a Eco 92. A chegada dele seria uma recepção com líderes de vários movimentos religiosos. Antes da chegada do Dalai Lama, cada um deles entoou seus cânticos, seus poemas místicos, suas orações. Foi uma longa cerimônia. Quando o Dalai Lama chegou, sabem qual foi a primeira frase que ele disse? Ele disse assim: eu estou convencido de que os seres humanos não precisam de religiões. Os seres humanos precisam de amor. Talvez as religiões possam ajudar. Então, ele colocou a coisa no ponto certo. Qual é a necessidade essencial nossa que gera toda a sedução, gera toda a vaidade? Nossa necessidade essencial de reconhecimento e de amor. Nós somos seres que nascemos para amar e para sermos amados. Se não há isso, não há possibilidade alguma de felicidade. O intelectual mais brilhante vai sentir vazio.
o religioso mais erudito e reconhecido na sua tradição, se não tem na essência dele a vivência do amor, ele vai sentir o vazio. Na criança, esse vazio pode ter uma dimensão profundamente destrutiva, até fatal, porque essa é uma necessidade básica de todos nós. Quando a nossa organização social não reconhece isso como valor no seu modus operandi, gera seres vazios, que vão precisar satisfazer esse vazio com a ignorância reinante através das formas como a sociedade propõe. E nesse nosso descaminho civilizatório, as formas têm sido a hipertrofia do individualismo e o abandono de visões mais cooperativas e solidárias, que foram a origem, a raiz das tradições espirituais no seu auge. Todas elas, no seu auge, tiveram como valor essencial isso: a comunidade, a solidariedade, a expressão do amor. Então, essa fusão daqueles que precisam com aqueles que pensam, né? Daqueles que têm o que propor, tem gerado essa revolução das redes solidárias, redes de produção, comercialização, baseadas, por exemplo, no comércio justo. No comércio justo, onde o preço do produto, ele honra as necessidades daquele que produz, se adapta o máximo possível às necessidades daquele que vai comprar, mas, essencialmente, o produto tem por detrás dele uma história ética. O produto foi produzido a partir de relações de justiça entre as pessoas e não a partir da exploração. O produto foi produzido honrando o princípio da sustentabilidade e não às custas da dilapidação daqueles recursos que vão faltar para as novas gerações. Isso é um comércio justo. O produto honra a ética essencial, necessária e que deriva dessa visão humana e ecológica. Né? Já tem quem faça isso há 40 anos. Existem redes de distribuição que envolvem hoje milhões de pessoas. Em 94, o último dado que eu tive, 250 milhões de dólares eram mobilizados nesse comércio. Hoje, na Alemanha, existem dezenas de lojas de comércio justo em outros países da Europa. Então, se cria, na periferia do sistema, uma revolução silenciosa que não está na mídia. Não está na mídia. Né? Mas que exige daqueles que pensam, que refletem e que se responsabilizam, necessita apoio. Então, acho que o ego ecológico é esse que está fazendo essas coisas. Que tem um sentimento básico de conexão com a natureza, mas já está em sintonia com um novo mundo que já ocorre. Não está na cabeça, ele está acontecendo já. É abrir os olhos, é ir para a internet, é buscar saber um pouquinho do que está sendo feito e você vai ver ideias fantásticas hoje em desenvolvimento. A ideia do comércio justo remete a uma coisa que é essencial nessa revolução do ego ecológico, que é o poder político do consumo. Nós definimos o mundo em que nós vivemos de duas formas: com o voto e com a compra. Aquilo que você compra define seu futuro, o futuro de todos. Porque aquilo que você compra deriva de todo um sistema de produção que tem uma filosofia por trás. Então, nesse momento, nós vivemos o ainda lento crescimento de uma ideia que tende a crescer sem parar e que eu não tenho a menor dúvida que vai ser o pano de fundo do ser humano
desse ser humano, desse ego ecológico, daqui a algumas décadas. O pano de fundo cultural. Que nós temos o poder de transformar a cara que esse mundo tem pelas nossas escolhas. E especialmente pelas nossas escolhas econômicas. Pelo que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. O que nós vamos alimentar com a nossa compra. Então, apesar de que hoje não é muito claro ainda, não é muito explícito nos produtos qual é a história que está por trás, é questão de tempo. É questão de tempo porque é absolutamente correto que seja, porque é necessário que seja. Né? Considerando isso, que já existem alternativas de consumo que derivam de uma rede de produção solidária, né? Que tem por detrás não o valor da acumulação, que vai levar a toda essa fantasia do individualismo e da falsa felicidade, mas que pretende criar, né, uma comunidade dentro dos valores da solidariedade e da cooperação. Se a gente puder abrir mão dessa ilusão básica de que é pela sedução e todos os seus produtos, todos os seus acessórios, que nós vamos atingir a felicidade e o amor que nós buscamos. Mas se ao contrário, formos diretamente à vivência dessa relação de amor com a natureza, dessa relação de amor com aqueles que estão em volta, descobrindo os impedimentos do amor, tema de todas as verdadeiras tradições espirituais e mesmo da psicologia. Aí então, naturalmente nós vamos estar afinados com essa outra economia, essa outra revolução que já está em andamento, onde o ser individual tem o poder, onde essa nova economia e essa nossa nova sociedade, ela não é direcionada para o individualismo, mas para, como dizia Jung, para a individuação, para tornar-se quem você realmente é, onde o meio nutre as potencialidades que um ser traz, ao contrário de aprisioná-las para aprisioná-lo, para tornar esse ser uma pequena peça numa engrenagem que só usa o ser humano. Usa a partir de crenças que nós guardamos e que nos tornam impotentes em relação ao nosso próprio futuro. A libertação disso passa por revisão de nossas crenças e o resgate dessa dimensão essencial, dessa raiz que nós temos, que é ao mesmo tempo natureza e ao mesmo tempo espiritualidade. E a partir do assumir essa nossa natureza, fazer a vinculação com esse outro espelho de nós próprios, que é essa outra realidade das redes solidárias, de um comércio justo, do consumo responsável, que já é a cara do século XXI.